Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Yuri Mateus e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre como e quantas horas por dia estudar na sua preparação. O mais importante é que você construa uma base. Para isso, não adianta ficar lendo a lei, decorando, principalmente no início. O que é realmente necessário é ter um conhecimento sobre como funciona o ordenamento jurídico, qual a razão lógico-jurídica das coisas em geral. E a partir daí sim, você poderá avançar no seu estudo, trazendo jurisprudência, e quando estiver mais próximo da prova, sim, ler a lei com mais frequência. Então, a minha primeira dica é a seguinte: muitas pessoas observam que, lendo a lei, pura e simplesmente, a sua pontuação sobe, mas não faça isso no início, não vai te ajudar. Para chegar a ler a lei, primeiro você tem que entender o ordenamento jurídico. Dessa maneira, deve-se ler os manuais, por exemplo, bem como outras fontes literárias, doutrinárias. A partir daí, do momento em que você tem um raciocínio jurídico, aí sim faz sentido você partir para a próxima etapa. Além disso, no seu próprio material, na sua organização do estudo, as coisas precisam fazer sentido, elas precisam estar concatenadas, conectadas. Uma coisa leva a outra. Existe um fundamento constitucional para tudo, por exemplo, uma razão filosófica para os institutos, a sua natureza jurídica. A partir disso, será possível entender o ordenamento jurídico. Um exemplo que podemos trazer muito claro sobre um estudo concatenado seria no lançamento tributário. De início, nós temos uma hipótese de incidência tributária em abstrato, prevista na norma, no âmbito do dever ser, que passa para o mundo dos fatos mediante a ocorrência de um fato imponível. A partir daquela previsão normativa ocorrida efetivamente no mundo dos fatos, soma-se aquela hipótese de incidência ao fato imponível. E assim nós temos efetivamente o fato gerador. Vejam como uma coisa vai levando a outra e a partir da conexão entre elas, o direito começa a fazer sentido. A partir do momento em que o fato gerador ocorre, nós temos uma obrigação tributária que nasce diretamente da lei. E a partir da obrigação tributária, o fisco terá o dever de constituir o crédito tributário. Após a constituição, passa-se às fases de cobrança e de execução. Tudo possui uma linha lógica, um raciocínio que pode ser cronológico, de um lado, se você preferir um pensamento cronológico, pode ser cartesiano, mas o mais importante é que uma coisa sempre leve a outra. E o seu estudo nunca seja de simplesmente decorar os institutos. Simplesmente decorando, você pode até passar na primeira fase, mas dificilmente vai passar na segunda e na terceira. Um próximo ponto que devemos trazer é quanto à organização do seu material. Eu, particularmente, construí um caderno meu, mas algumas pessoas não recomendam que se construa um caderno. É simplesmente que grife as partes mais importantes dos textos, dos materiais do concurso, e depois leia quando estiver mais próximo da prova. Eu, particularmente, fiz assim: construí o meu próprio caderno e dividi em aulas, capítulos, subcapítulos, títulos, e então, capítulo 1 tratava sobre tal assunto, tudo sobre ele. Dentro dele, uma subdivisão. E assim ia fazendo, dentro do caderno, diversas aulas, separando 3 ou 4 folhas de uma aula para outra, e assim sucessivamente. Criando espaços, é importante que no seu caderno tenha vários espaços em branco. Por quê? Conforme você for avançando no seu estudo, após exaurir esse primeiro material, você vai obter novas informações e colocá-las no seu caderno. A todo instante nós temos alterações legislativas, jurisprudenciais, ou mesmo novas formas de ver aquele instituto. E isso poderá ser introduzido no seu caderno ao longo do tempo. Você vai relendo tudo que você construiu e, ao mesmo tempo que relê, também vai trazendo novas informações. Esse foi o meu método, mas existem diversos outros. É claro, você pode simplesmente grifar e depois ir relendo os seus grifos. É mais direto, mais fácil, e com isso você perde menos tempo construindo um grande material. Mas o mais importante é que, uma vez construído o seu material, você não perca conhecimento. Normalmente a gente perde conhecimento quando decora. Se você não decorar, se você efetivamente entender cada disciplina, não terá problema. Você pode passar em 3 anos, em 5 anos, mas um dia provavelmente você passará, pois estará em constante evolução. Um outro ponto também é com relação a construir uma tabela. Sempre no início da semana, no domingo, eu preparava uma tabela com quantas horas de estudo a cada dia e qual disciplina estudar a cada dia. Por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar 6 horas, então será 2 horas ler a lei de direito tributário, em seguida eu vou ler
no meu caderno de direito tributário, por fim, estudar jurisprudência. E, enfim, faço uma tabela e vai dispondo hora por hora, 6 da manhã, tal coisa, 7 da manhã, tal coisa, 8 da manhã, tal coisa, assim sucessivamente, de tal maneira que você tem uma organização semanal. Isso também ajuda para você trabalhar com um sistema de recompensas. A melhor recompensa que existe é você saber que fez um planejamento e executou com sucesso. Isso é muito difícil, afinal de contas, a gente sempre se impõe metas complexas e cada vez que consegue cumprir essas metas, existe uma satisfação imensa nisso. Terminar a semana, chegar no sábado e olhar para trás e perceber, eu consegui fazer tudo o que me propus fazer nessa semana. Isso também ajuda, tanto na organização dos estudos, quanto como estímulo para as próximas semanas. Eu também trabalho com um sistema de 50 minutos. Eu estudo 50 minutos sem parar e então descanso durante 10 minutos. E assim sucessivamente. O momento de descanso é muito importante. A gente vai trabalhar sobre ele daqui a pouco, mas desde já adianta. Uma vez que você estude 50 minutos e descanse 10, você consegue manter a sua mente focada, não perder tempo durante o estudo com distrações, e sim, se distrair nesses 10 minutos, mas somente neles. Vamos agora para quantas horas por dia estudar. Cada pessoa tem a sua individualidade, claro. Algumas pessoas estudam e trabalham, outras fazem mestrado, mas eu vou falar sobre mim e vamos partir do pressuposto de que você tem o dia inteiro livre para poder estudar. Uma pessoa que estude aproximadamente 4 a 6 horas por dia conseguirá passar. Ela estará em constante evolução. Ela poderá passar em 3 anos e 5, mas eventualmente conseguirá passar. Já uma pessoa que estuda, por exemplo, mais do que isso, provavelmente conseguirá passar mais rápido. Quanto mais horas de estudo com qualidade, maior a sua probabilidade de passar antes. Mas isso não significa que estudando menos você não consiga passar também. Então vamos lá, o tempo base de 4 a 6 horas. Se você ainda está se acostumando a estudar, você não tem a prática de estudar, estude 4 horas por dia. Assim você vai pegar o ritmo, vai se acostumar. Não adianta de nada uma pessoa que nunca estudou pegar 8, 10 horas por dia, que você simplesmente vai tornar o seu cérebro exausto. Não vai funcionar. Então, estude 4 horas por dia. Se você está construindo uma base, mas com o edital ainda distante, a minha recomendação é de 6 horas por dia. Essa fase é muito importante, de construir a base. Não ignorem essa fase. É ela que vai fazer com que você evolua sempre. Então, caso o edital já esteja muito próximo, o edital já perto de sair, eu particularmente estudei 8 horas por dia nesse período. Algumas pessoas têm dificuldade de estudar tantas horas, então isso vai de cada pessoa. Se você achar que consegue estudar 8 horas por dia, é uma boa. Você já começa a revisar o seu material. Então, aquilo que você construiu devagarzinho, você consegue revisar tudo de uma vez, rápido, e assim tem várias informações na memória de curto prazo para fazer a prova, principalmente a prova de marca X. Isso ajuda muito. Já com o edital aberto, bem próximo da prova, eu estudava 10 horas por dia. Mais uma vez, cada pessoa tem seu ritmo, você não precisa estudar 10 horas por dia para passar, mas isso pode te auxiliar a ampliar essa memória de curto prazo, ter bastante informação, e na hora da prova você vai conseguir lembrar de coisas que nem imaginava. Isso pode ajudar bastante. Sprint final, aquele momento do tudo ou nada, faça tudo o que você puder, principalmente na prova oral. 12 horas, 14 horas por dia, em determinado momento eu cheguei efetivamente a estudar 17. Mas cuidado, de nada adianta você estudar tantas horas sem concentração total. É muito mais importante estar concentrado do que ter um número de horas. Tenha qualidade no seu estudo. Esqueça Instagram, esqueça namorado, esqueça WhatsApp, tarefas domésticas, trabalho, distrações, qualquer tipo de distração. Não faça favor para ninguém. Faça o seu trabalho, que é estudar. Pelo menos durante essas horas que você se propõe a estudar, faça o seu melhor nesse período. Se você consegue estudar com dedicação durante 4 a 6 horas, isso é muito melhor do que se propor a estudar o dia inteiro sem parar, mas fazer isso com baixa qualidade. Eu só pude estudar muitas horas por dia porque realmente estava acostumado, eu me sentia confortável com isso. Eu não via dificuldade de estudar muitas horas. Então, se você não tiver dificuldade também, poderá fazer isso. Mas respeite o seu limite. Isso é mais importante. Respeitar o seu limite é mais importante para ter uma boa aprovação do que um número exagerado de horas por dia. Já com relação aos intervalos que eu havia mencionado, eu gosto de trabalhar com ciclos. Um intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos de estudo. Esse é o primeiro intervalo. O segundo será de um dia por semana. Então, pelo menos um dia por semana é importante descansar.
não estudar nada. Para meio que tapear o cérebro, como eu fazia? No domingo, estudava 6 horas por dia, começava às 6 da manhã e trabalhava e estudava até meio-dia, e ao meio-dia terminava. Então, tinha o dia praticamente todo livre, o resto do dia livre, mas conseguia estudar algumas horas. No sábado, descansava o dia inteiro. E nos outros dias da semana, dedicação total ao estudo. Uma opção seria essa. Outra opção, descansar sábado e domingo também. Pode? Pode, não tem problema. Pode descansar 2 dias e estudar 5. Eu não recomendo que você estude os 7 dias da semana. Muitos professores recomendam isso. Dizem que se você estuda mais, você tem mais chance de passar. Mas, gente, quando você descansa, você também está fazendo parte, isso também faz parte do seu estudo. O descanso é muito importante para você assimilar as informações, para você organizar a sua mente, para você relaxar um pouco e também para, nas horas de estudo, você fazer o seu melhor. Isso é o mais importante. Então, descanse 1 ou 2 dias na semana. Já com relação aos descansos mensais, você pode descansar 15 dias por mês, 15 dias, nada de estudo nesse período, ou, na verdade, 15 dias por semestre. Você deve descansar 15 dias por semestre ou 1 mês por ano. Às vezes eu optava por 1 mês por ano, às vezes 15 dias por semestre, mas não deixe de fazer esse descanso. Mesmo que você ache que vai esquecer coisas, você não vai se você efetivamente construir uma base. Óbvio que na reta final, que você está estimulando a memória de curto prazo, não faz sentido parar para descansar. Você realmente vai ter um prejuízo. Mas quando você está construindo a sua base, é importante descansar várias vezes. Inclusive, pode ser 15 dias por semestre ou 1 mês por ano, tanto faz. Construa o seu próprio material, racionalize, e esses intervalos que eu apresentei foram no período do pré-edital. No pós-edital, diminui bastante mesmo o intervalo. Mas esse de 10 minutos a cada 50 é muito importante. Eu começava, por exemplo, às 6 da manhã, estudava até 6h50, intervalo até 7. Eu começava às 7 em ponto, até 7h50, intervalo, e assim sucessivamente. Somente não vai fazer esses intervalos quando estiver se preparando, por exemplo, com simulados. Faz o simulado inteiro, depois descansa 1 hora. Isso vai ser muito mais proveitoso. Então é isso, pessoal. Essas são as nossas dicas sobre como estudar, quanto estudar. Os professores evitam tocar nesse tema porque, de fato, cada pessoa tem a sua individualidade. Mas eu acho que é interessante passar um padrão para vocês, uma ideia genérica. A partir daí, cada um de vocês pode elaborar a sua própria estratégia de estudos. Então é isso. Boa sorte, bons estudos e façam o seu melhor.